Izinha, boa sexta-feira para você que está em casa. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade, o jornal mais completo das noites. Muito boa noite para você, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. A Justiça do Ceará pediu a transferência da influencer presa na Bahia mês passado, suspeita de chefiar uma facção criminosa aqui. Carlos Henrique Costa, abrindo o nosso JC de hoje. Boa noite para você. A Jéssica Andrade vem direto para cá, mas não para o presídio feminino Aurimora Costa. Onde ela vai ficar então, Carlos? Tudo bem, Bianca? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Primeiramente, ela viria para o presídio Aurimora Costa, só que houve um pedido aí da Justiça Cearense, né? E aí tem, claro, todo um trâmite para ser seguido. E por conta dela ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, a Jéssica Andrade Silva vai ficar em prisão domiciliar. E aí, para ficar em prisão domiciliar, ela precisa, obviamente, cumprir algumas medidas cautelares, né? Primeiro, portar tornozeleira eletrônica, ela vai ter que ter tornozeleira eletrônica e não se ausentar da residência sem nenhuma autorização judicial. Além disso, ela não vai poder receber nenhuma visita, né, a não ser os advogados, para que de fato tenham alguma procuração nos autos, e também familiares até segundo grau. Ela também não pode ter nenhum acesso a telefone fixo ou celular durante esse período de cumprimento de pena. O certo é que ela ficou conhecida, o caso ficou completamente conhecido na mídia, né, por conta dela assumir o lugar do ex-namorado, e óbvio, a gente, claro, acompanha tudo isso aqui dentro da nossa programação. Bianca, Alexandre, volto com vocês. Obrigada, Carlos. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Caso Alana, laudo descarta tiro acidental de empresário suspeito do crime, mas levanta a hipótese de disparo involuntário. Falta de insumos, matérias-primas e até de embalagens faz remédios simples sumirem das prateleiras das farmácias. Carro é engolido por cratera que se abriu no asfalto de Rua da Parangaba. E outro capota após bater em coqueiro no meio da pista, no bairro Cajazeiras. Termômetros caem e São Benedito registra a menor temperatura do ano no Ceará, 14 graus. O Jornal da Cidade está no ar. Um carro foi engolido por uma cratera que se abriu no asfalto da Rua Seixas Correia, no bairro Parangaba, em Fortaleza. E esse é o segundo acidente do tipo só de ontem para hoje. Moradores da área já vinham alertando motoristas que passavam pela rua. Mas o pior aconteceu com o Messias. Parte da estrutura da galeria de esgoto desabou e engoliu a frente do carro dele. De repente, cedeu tudo. Eu vinha do armazém ali, quando eu fiz a curva, cedeu, tá aí a situação. Aí que a gente ganha o descaso que acontece, paga imposto caríssimo, IPVA caro, aí o que acontece a prefeitura aí? O acidente aconteceu no final da manhã e até o meio da tarde nenhum agente da AMC ou Via Livre apareceu no local para bloquear o acesso à Rua Seixas Correia. Peixoto mora bem ao lado de onde a cratera se abriu e se mostrou indignado com o problema. Eu coloquei uma estaca bem grande, o pau, que o buraco era profundo. Aí botei inclusive está ali, na hora que ele passou, quebrou. Botei a sinalização vermelha para o pessoal não passar por meio do buraco. O buraco já ia quase cedendo, né? Para eles desviar um pouquinho por lá, mas o rapaz, não sei o que houve, porque ele não conseguiu ver o pauzinho, tá aqui, o pau quebrou quando ele passou. Esse é o segundo acidente em que o carro fica preso numa cratera em Fortaleza nas últimas horas. Nessa quinta-feira, um caminhão foi engolido após o asfalto ceder em plena Avenida José Bastos, uma das mais movimentadas da cidade. O veículo pertence à Cagesse e estaria no local justamente para fazer uma manutenção. Segundo a companhia, houve uma fuga na tubulação de esgoto, que acabou ocasionando o problema. O caminhão foi retirado e a área do acidente teve que ser sinalizada, já que a Cagesse segue realizando o serviço de reparo. No caso do Messias, uma força-tarefa foi montada para retirar o carro. Após várias horas, o veículo deixou o local sem maiores danos. O carro saiu, mas o problema ficou, para a tristeza da dona Regina. Tomara que resolva logo isso daí, que vai ficar um mau cheiro pra gente.
Aí como é que a gente vai poder nem respirar direito com esse mau cheiro? A Regional 4 enviou uma equipe à Rua Seixas Corrêa para realizar uma vistoria e também fazer a recuperação do asfalto. Agora, outro acidente inusitado envolvendo um carro que capotou após bater em um coqueiro no meio da rua. Esse acidente aconteceu no bairro Cajazeiras, também em Fortaleza, e foi flagrado por câmeras de segurança. Foi na manhã de hoje. O veículo vem sozinho na rua quando, de repente, bate no coqueiro que fica no meio da via. Um ciclista que passava no momento presencia tudo e auxilia no socorro do motorista. Outras pessoas também aparecem para ajudar. O condutor saiu pela janela e não ficou ferido. Um homem foi preso por receptação depois de comprar uma moto na internet. Pelo menos essa foi a versão apresentada por ele aos policiais. Agora, Mônica Damasceno, aqui no nosso link de hoje. Onde é que está o crime nessa história? Conta pra gente, ele foi preso por quê, Mônica? Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite também a todos que nos acompanham. Ele foi preso, Bianca, porque o crime de receptação, quando você sabe que a origem de um produto ela é criminosa, um furto, um roubo, mas você ainda assim adquire aquele produto, é crime, está previsto inclusive no Código Penal, no inciso 3 do Código Penal, tá? Além disso, esse rapaz ele foi preso em Quixadá, no bairro Coab, porque ele tinha comprado essa moto por R$ 850 pelo Facebook. A moto estava sem placa e no momento que ele foi abordado pelo raio, ele disse que tinha adquirido a moto pelo Facebook e a polícia achou aquela conversa muito estranha e resolveu conduzir esse rapaz até a delegacia. Na delegacia, o rapaz informou o endereço do proprietário daquela moto e aí a polícia se dirigiu até o local. O homem foi preso e, além disso, a moto acabou sendo aí apreendida pela polícia. Essas são as informações, Bianca, eu volto com você. Ok, Mônica, obrigado. Acreditar que uma moto de R$ 850 estava tudo ok, ou é muita ingenuidade ou realmente ele sabia o que estava fazendo. Em Sobral, no norte do estado, uma mulher resistiu à prisão e causou uma confusão enorme no meio da rua depois de ter invadido um comércio para agredir a dona do local. Jonas Deisson. Uma mulher ficou aos gritos e se recusou a ser levada à delegacia ao ser detida pela polícia por invadir um comércio e tentar agredir a proprietária do local no centro de Sobral. Durante a ação, ela desacatou os agentes que tentaram contê-la. Um vídeo registrado por uma testemunha mostra a mulher na parte traseira do carro da polícia com parte do corpo para fora do veículo, gritando bastante. Enquanto isso, um policial segurava a suspeita para ela não cair. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a mulher, de 27 anos, teria tentado invadir um estabelecimento comercial e agredir a proprietária, que acionou a polícia militar. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a mulher estava com um comportamento bastante alterado e teria desacatado a equipe e precisou ser contida. Devido ao comportamento alterado da suspeita, uma ambulância do SAMU foi chamada e encaminhou a mulher até uma unidade de saúde na companhia de familiares. A proprietária do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência e foi ouvida na Delegacia Municipal de Sobral, que investiga o caso de injúria. De Sobral, na região norte do estado do Ceará, Jonas Deisson para o Jornal da Cidade. E ainda em Sobral, a polícia apreendeu equipamentos de grande porte frutos de um crime. São compressores e geradores industriais. O material estava no bairro Alto Novo, mas, de acordo com investigações, foi furtado na cidade de Pedro II, no estado do Piauí. Armas também foram apreendidas e 2 pessoas presas. Fora de casa, sem o apoio da torcida, o Fortaleza deu adeus à Libertadores na noite de ontem. Perdeu para os hermanos do Estudiantes nas oitavas de final da competição. O primeiro gol da vitória do Estudiantes veio bem no início da partida, com falhas de Tite e Boeck. Pikachu foi expulso. E no segundo tempo, no primeiro minuto, o Fortaleza sofreu mais um gol em bola aérea. O terceiro gol surgiu depois de uma saída errada do goleiro tricolor Marcelo Boeck. Com o placar de 3-0, o Fortaleza se despediu da Libertadores. Depois da partida, o zagueiro Tite falou sobre o fim do sonho do Leão.
A dor dura uma noite. O choro, como a gente fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje realmente é um dia muito triste, não só para mim, mas para todos os companheiros que viveram esse sonho de Libertadores. Hoje sim, está doendo demais essa eliminação. Mas amanhã já começamos novamente tudo de novo, porque precisamos e necessitamos estar mais forte do que nunca. O futebol continua por aqui, mas agora com Luiz Henrique Pontes na coluna Camisa 8. Boa noite, brother. Olá, Bianca, Alexandre, uma boa noite para vocês e também para quem está ligadinho aqui no Jornal da Cidade. O sonho de seguir vivo na Libertadores da América acabou para o Fortaleza. A eliminação para o Estudiantes de La Plata no jogo da volta da fase de oitavas de final marcou o fim da primeira participação cearense no principal torneio da Conmebol. A saída do time tricolor da competição era até certo ponto bem plausível, apesar do excesso de otimismo da minha parte e, claro, da torcida do Leão. Afinal de contas, encarar os argentinos lá na casa deles e tendo que vencer o jogo para avançar de fase, ora, meus amigos, era algo quase inalcançável. Para piorar a situação, gol do adversário antes dos 10 minutos de partida. Logo em seguida, expulsão de Iago Pikachu, o melhor jogador desse time tricolor. A partir daí, o Leão se tornou presa fácil e, claro, os argentinos, que não são bobos nem nada, aproveitaram a situação. O Estudiantes marcou mais 2 gols antes de selar sua passagem à fase de quartas de final da Libertadores. Para o Fortaleza, fica a lição. É preciso ter algo mais para prosperar na competição de futebol de maior prestígio do nosso continente. Ou seja, antes de fazer qualquer prova, Estudiantes. Bom, agora é o seguinte, lamúrias de lado, tá na hora de se recuperar na Série A do Brasileiro. O tricolor é o último colocado da competição com 10 pontos e enfrenta o Palmeiras neste domingo às 7 horas da noite aqui na Arena Castelão. Meus amigos, é só pedreira atrás de pedreira. Boa noite para todo mundo, claro, a gente vai voltando aí com Alexandre e Bianca. Boa noite especial aí para vocês. Até a próxima. Estudiantes foi boa, hein, brother? Essa Valeu. foi. Olha, ainda hoje os termômetros caíram e São Benedito registra a menor temperatura do ano no Ceará, 14 graus, muito friozinho. E na volta do intervalo, caso Alana. Laudo descarta tiro acidental de empresário. Suspeito do crime, mas levanta a hipótese de disparo involuntário. No JC você vai entender a diferença dos dois termos.
Agora a gente fala do caso Alana, a jovem que morreu na casa de um empresário no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza. O laudo da perícia forense descartou tiro acidental. Mas Carlos Henrique Costa, esse mesmo laudo levanta uma outra hipótese para o ocorrido. Qual seria? De tiro involuntário, Alexandre. Mas primeiro, antes da gente falar do laudo, é importante a gente esclarecer o que é tiro acidental e tiro involuntário. Tiro acidental é quando a arma, a arma de fogo, por algum problema ou de ordem mecânica ou de alguma outra ordem, ela dispara sem que o gatilho seja acionado, Existem alguns modelos de arma de fogo onde esse disparo ele acontece de forma mais comum, quando ela cai no chão ou quando ela é colocada em algum outro ambiente que ela, de fato, dispara sem que o gatilho seja acionado. Já o tiro involuntário, que é a hipótese do laudo, ele acontece quando o gatilho é acionado ou quando o dedo dessa pessoa que segura a arma está sob o gatilho. Então, essa foi a hipótese levantada por esse laudo, da perícia forense. E aí, claro, as circunstâncias desse disparo, elas ainda são investigadas. Existe, de fato, essa hipótese, mas ela não é uma certeza. E as investigações a respeito se o Davi Brito teve dolo ou não nesse disparo seguem ainda em investigação, claro, que a gente acompanha por aqui também. É isso, Carlos. Obrigada mais uma vez. No bairro Messejana, um policial militar reagiu a um assalto na manhã de hoje e o suspeito foi baleado. Anderson Lima. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 9h30 da manhã na rua Herbene, bem próximo ao terminal de Messejana, em Fortaleza. O assaltante abordou a vítima, mas ele não contava que essa pessoa era um policial militar à paisana, que reagiu e efetuou 3 disparos contra ele. Os tiros acertaram a nádega, o abdômen e a boca do criminoso, que se arrastou por vários metros pela rua Augusto Calheiros. Ele caiu em um certo ponto. Essas imagens, registradas por pessoas que passavam ali no local, moradores também, mostram o bandido agonizando. O SAMU foi acionado, realizou o resgate e ele foi encaminhado para o hospital. E a polícia encontrou hoje uma plantação de maconha na zona rural de Jati, cidade da região do Cariri. Eram 23 pés plantados em um sítio. Ainda tinha um balde cheio de folhas recém-colhidas. A droga seria vendida na região. Um homem identificado como José Franco de Deus foi preso. Ele foi autuado por tráfico de drogas. Agora a gente vai até a região metropolitana de Fortaleza porque Caucaia ampliou as linhas de ônibus gratuitas. Pegar ônibus e não pagar nada ajuda no orçamento da família da Fabiana e de Dona Maria. Foi bom, pro trabalho, aumentou a renda, da família. Muito bom. Achei ótimo. Às vezes, os pais de família, mãe de família queria vir a Caucaia, nem todos tinham o dinheiro da passagem, E agora no 0800 pode vir à vontade. Com a gratuidade do transporte público em Caucaia, Reginaldo conseguiu economizar nas passagens e pagar outras contas. Foi muito bom, A gente desloca do local de casa para o trabalho, não paga passagem, Foi ótimo, a gente poupa um pouco mais do dinheiro para suprir alguns comprimentos em casa, De setembro do ano passado até agora, o número de usuários praticamente quadriplicou. Por isso, a frota ampliou para 70 ônibus e 30 rotas. Segundo a gestão municipal, a tarifa zero trouxe um incremento que vai de 15% a 36% na renda das famílias aqui da cidade. Verificou-se a necessidade de atender alguns aglomerados urbanos que apresentam um adensamento de população grande que até hoje não seriam atendidos em nenhum momento pelo transporte público gratuito. E assim ampliamos o nosso projeto do Bora de Graça também para os bairros do Parque das Nações, Parque Albano, Parque Tabapuá e o Conjunto São Miguel. Para manter os ônibus circulando sem cobrar tarifa, a Prefeitura usa cerca de 25 milhões de reais por ano dos cofres públicos. É feito um investimento anual em torno de 25 milhões de reais. E tudo isso é fruto de uma gestão econômica financeira equilibrada das finanças públicas do município. Olha, a pandemia de coronavírus provocou o desabastecimento de alguns remédios. Insumos e matérias-primas ficaram escassos e até a falta de embalagens trouxe problemas para a fabricação de medicamentos aqui no Brasil. Com isso, remédios simples simplesmente sumiram das prateleiras. E não há nem previsão de quando a situação vai ser normalizada.
Prateleira vazia na farmácia é sinônimo de preocupação para a área de saúde. Xaropes, antialérgicos, antitussígenos e alguns antibióticos estão em falta no Brasil. Mas a escassez é global, provocada pela falta de alguns insumos, de matérias-primas e até de embalagens. O diretor do Sincofarma aqui no Ceará enumera outros motivos. Hoje a indústria está tendo problema para obter matéria-prima, para fabricar esses produtos, além do mais, por ter esses produtos controlados pelo governo. Então, não dá para você, num processo de concorrência normal, eu digo aqui do mercado, fabricar produtos com prejuízo. O paracetamol para bebês e crianças, que é um antifebril, assim como o dipropionato de declometasona e o sabutamol gotas, que são usados para inalação, são algumas das substâncias que estão escassas nas farmácias. Uma dica que a gente dá para os consumidores é pedir ao médico, durante a receita, que ele coloque outras opções para que você não fique sem o medicamento. Não há expectativa para uma solução definitiva para o problema, mas o diretor acredita que o governo federal poderia facilitar os trâmites, já que a saúde da população deve ser prioridade. Esperamos que haja uma compreensão por parte das autoridades e aí entra em negociação o próprio Ministério da Saúde, através da Anvisa, de observar e poder encontrar soluções. Eu tenho certeza que haverá realmente aí a possibilidade de isso ser resolvido, mas não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Hoje, o pré-candidato do PDT ao governo do estado e ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, conversou com Miguel Anderson Costa no JC Entrevistas. O conteúdo completo você confere a partir das 8h15 no canal do GC+, no YouTube. Mas antes, a gente coloca um trechinho aqui. A pesquisa que colocou o nome dele na frente da disputa entre os 4 nomes apresentados pelo partido foi um dos assuntos abordados. QR Code na tela. Nós somos 4 nomes, todos muito qualificados, não quero me elogiar, mas os outros 3 muito qualificados, cada um com biografia, e dentre os 4 a pesquisa aponta o meu nome como o nome mais competitivo para esse enfrentamento. Então, isso não é motivo de orgulho, é motivo de felicidade, claro, mas de muito senso de responsabilidade. O prazo legal é até o dia 5 de agosto das convenções, mas o PDT quer definir o nome do candidato antes do início das convenções, que é dia 20 de julho, até o dia 20, até para os aliados, ao organizarem suas convenções, já terem ciência de quem é o candidato. Então o senhor garante que o PDT está unido, está fortalecido, buscando diálogo com outros partidos do bloco? Como é que está sendo isso? O PDT tem uma dinâmica que é da autodeterminação, né? Que a gente vai decidir internamente o candidato, a candidata, e a partir daí vamos de forma ampla conversar com os aliados políticos, com a sociedade civil organizada. Isso envolve empresários, trabalhadores, né, entidades da sociedade civil organizada, e vamos conversar com o povo cearense e fazer um debate em alto nível, apresentar uma ideia de propósito, de propostas para o futuro do Ceará. E você já deve ter ouvido falar do BS Innovation Hub, espaço que permite a integração de negócios tradicionais com startups. A BS reuniu empresas que mantêm essa iniciativa para falar de estratégias e inovações. Na natureza, tudo interage. Os animais dependem das plantas que precisam dos rios, ar e minerais em um ciclo. Na BS Innovation Hub também é assim. As empresas trocam experiências e crescem juntas, no que eles chamam de ecossistema de inovação. O BS Innovation Hub ele nasceu justamente com esse propósito, né, de fortalecer o ecossistema de inovação do estado do Ceará, unindo aí os diversos atores que compõem esse ecossistema, como empresas tradicionais, startups, mentores, a academia, o governo e os empreendedores de uma forma geral. E o grande objetivo, no final do dia, é a gente conectar essas startups com as empresas tradicionais com o foco de solucionar dores do mercado tradicional. Fortalecer os ecossistemas onde empresas tradicionais, startups e outros agentes se unem para criar um ambiente colaborativo e inovador, gerando organizações invencíveis, capazes de colocar o Ceará no mapa da inovação. Aqui tem muito potencial, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para crescer, mas eu acho que a mentalidade
dentro das empresas e dentro dos hubs, né, como o UBS, ela está aflorando, né? Então, os mantenedores, por exemplo, aqui do UBS, a gente tem todo um trabalho, né? O UBS tem todo um trabalho de conscientização, de capacitação também desses mentores, justamente para trabalhar essa questão, né? Porque não adianta a gente, às vezes, por exemplo, conectar com uma startup e não saber como trabalhar com ela. O Grupo Cidade é um dos mantenedores da iniciativa no Ceará. Como o maior hub de comunicação do estado, a parceria potencializa as possibilidades e soluções inovadoras. Ao longo desse ano, a gente já conectou a Grupo Cidade com diversas startups, né? E uma das conexões mais recentes foi justamente com a startup Avante, que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O Grupo Cidade, enquanto um grupo de comunicação, tem um pilar aí de um ponto de atenção quanto à LGPD, e a conexão com a startup Avante visa solucionar uma dor interna do Grupo Cidade com relação a isso. Daqui a pouco você vai ver. Fortaleza apresenta redução no número de mortes no trânsito. E você vai saber qual o município de Fortaleza que apresentou menor temperatura, o município do Ceará que apresentou menor temperatura no ano até agora. E esses últimos dias estão bem mais frescos, não é? Tem gente até dispensando ar-condicionado, ventilador, mas numa cidade aqui do interior do Ceará foi preciso tirar todos os agasalhos, cobertores do armário. Carlos Henrique Costa, temos o recorde de temperatura mais baixa do ano. Onde foi, Carlos, para a gente poder já viajar para lá nesse final de semana?
São Benedito, Alexandre, 14 graus registrados na manhã de hoje, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia. Eu confesso que eu já preparei meu carro, enchi de agasalho no porta-mala para ir para lá esse fim de semana, para curtir esse friozinho, mas os dados da FUNSEM revelam que esse foi o município que apresentou a menor temperatura na manhã de hoje, né? Claro, a gente sabe que está mais frio esses últimos dias. E também a média do estado foi de 21 graus, que já é uma média relativamente baixa aqui para a gente que está acostumado com muito calor. Entretanto, a FUNSEM também registrou o município de Redenção com uma temperatura mais elevada no dia de hoje no estado. Algo em torno de 27 graus foi registrado pela Fundação Cearense de Meteorologia. A previsão para esses próximos dias é de fato de chuva isolada em todo o Ceará, então é importante ficar atento também, porque esse friozinho deve continuar por algum tempo por aqui. Coisa boa. Obrigada, Carlos, pelas informações. Novidades no Parque do Cocó, aqui em Fortaleza, tá? Depois do incêndio que destruiu quase 20 hectares do maior parque natural da área em área urbana do Norte e Nordeste e também o quarto da América Latina, câmeras foram instaladas pelo entorno para aumentar a vigilância. Além disso, no próximo semestre, brigadistas vão atuar 24 horas para atender ocorrências de incêndios nessa que é a maior área verde da capital cearense. 7 meses já se passaram desde o incêndio que destruiu quase 20 hectares do Parque Estadual do Cocó. Um crime que deixa marcas até hoje. É um processo de sucessão ecológica que está acontecendo, mas por conta da degradação que houve, as primeiras espécies que vão chegar lá são espécies ecologicamente menos exigentes. Essas espécies vão trocar substâncias com o solo e aí vão preparar para que outras espécies mais exigentes cheguem lá e, no processo de sucessão ecológica, elas ocupem esse local. E com isso vão enriquecer a área, né, do parque, atraindo mais a fauna e trocando mais substâncias com o solo para torná-lo cada vez mais fértil. Mas para que isso aconteça demora muito tempo, não é tão rápido assim. Com o bom volume da quadra chuvosa e o replantio da vegetação, os danos foram minimizados, mas ainda falta muito para o cenário ser o mesmo de antes. O inverno no Nordeste ele é, em via de regra, quente e seco, mas a gente está presenciando um inverno um pouco mais chuvoso. Mesmo assim, a gente não tem como prever como vai ser no futuro. Se realmente vai ser muita chuva ou se são nuvens passageiras, enfim. A gente está vendo aí o aquecimento global aquecendo mais as águas do oceano, trazendo mais umidade para o continente. Mesmo assim, não é suficiente. Então, a gente precisa realmente de mais ações. A partir do semestre que vem, 15 brigadistas vão atuar 24 horas para atender ocorrências de incêndio. No início de junho, 35 câmeras foram instaladas em 21 pontos no entorno do Cocó para aumentar a vigilância e evitar crimes como o do ano passado. Hoje, o vídeo monitoramento, a gente tem 21 pontos, né, instalados no entorno, como eu falei. A gente tem na Cidade 2000, a gente tem dentro das trilhas do Cocó, a gente tem no anfiteatro do Cocó, Engenheiro Santana Júnior, Raul Barbosa, que foi um dos pontos que aconteceu o incêndio, né, no ano passado. Então, assim, ele vem justamente para isso. Ele tem uma ligação direta com a CIOPS e com a Polícia de Meio Ambiente, facilitando realmente, ele é monitorado 24 horas, então fica mais fácil identificar realmente qualquer ponto de incêndio, questão de furtos, ou seja, ele veio agregar muito a parte que cabe ao parque, né, ao público do parque. O trabalho de conscientização das pessoas e a implantação do novo sistema já começam a mostrar resultados. Também a gente tem um grupo de educação ambiental, né, que faz ações nas comunidades, tentando fazer esse trabalho de conscientização, de empoderamento dos espaços e fazer com que a comunidade entenda que o Parque do Cocó não é uma unidade de conservação principal, né, que precisa ser protegido realmente para os futuros dos nossos filhos, netos que virão por aí. 2021 foi o 7º ano seguido de redução de mortes no trânsito. A Autarquia Municipal de Trânsito aqui de Fortaleza acredita que essa melhora se deve às ações educativas. Mas para os motociclistas, que são as maiores vítimas dos acidentes, a atenção deve ser sempre redobrada. Em todo o ano passado, foram 184 mortes registradas nas ruas e avenidas de Fortaleza. Um número 51% menor que o registrado em 2014, por exemplo. Isso é fruto de uma série de ações integradas, ações de engenharia, ações de educação, de fiscalização, que elas
trabalhando juntas, elas acabam dissuadindo o comportamento do usuário. O gerente de Educação para o Trânsito da AMC explica que as medidas implantadas pela autarquia são divididas em 3 eixos: engenharia de tráfego, educação e fiscalização preventiva. Entre essas medidas está a readequação de velocidade para 50 km por hora em diversas vias da capital. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, de janeiro a julho deste ano foram registrados 68 óbitos nas estradas da capital, o que representa, se comparado com o mesmo período do ano passado, uma redução de 23%. Ainda segundo a AMC, as principais vítimas são os motociclistas, que precisam redobrar a atenção, principalmente em períodos chuvosos. O que é que você faz hoje para evitar um acidente no trânsito de Fortaleza? Rapaz, tem que andar com bastante atenção, né? Principalmente na que diz respeito à sinalização e o limite de velocidade, né? Respeitar os limites de velocidade, a sinalização, andar com cinto. Infelizmente, às vezes você tem que prestar atenção tanto no que você está fazendo e que nos outros carros também. O cuidado e o respeito por parte dos motoristas é fundamental para que os índices reduzam ainda mais. Muita atenção, ele precisa ter um comportamento preventivo e principalmente período chuvoso. É um período onde a velocidade ela precisa ser diminuída, onde ele tem que evitar algumas movimentações, principalmente próximo àquelas faixas de marcação no chão, né? A própria sinalização, que deixa a pista com menos atrito. Toni Braxton será homenageada no Café Concerto deste fim de semana. O programa da Atlântico Sul FM 105,7 vai ao ar no sábado às 9 da manhã, com reprise no domingo às 10 da manhã. Ela possui uma voz profunda e extensa de contralto lírico, considerado terminou a semana do JC. Vocês ficam agora com o Jornal da Record, as notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Excelente fim de semana para você. Você acompanha imagens da BR-116. A gente volta a se encontrar na segunda. Forte abraço para você, excelente fim de semana e até lá.